gente, então, vamos começar a falar do que foi este primeiro dia de Copa. Sim, desculpa, gente, que eu tô com o meu café aqui, tá? Peraí. A gente tem prioridades também, né? Então vamos lá. Esse primeiro dia de Copa, o que aconteceu? Cara, foi um primeiro dia muito engraçado, muito divertido e de bom futebol. Pelo menos em um dos jogos, né? Vamos lá. Já já a gente chega nisso. Mas vamos começar pela abertura. Esse ano, a Copa do Mundo, pela primeira vez, tem 48 seleções. O que é seleção pra caramba, e mesmo assim a Itália não se classificou. Será que com 64 ela se classifica? Mas enfim, vamos continuar aí, já que a Itália não tá na Copa. Mas as três sedes dessa Copa, que são Estados Unidos do México, que é o México, e o Canadá, que faz parte do grandíssimo Reino Unido, da Inglaterra lá, enfim, ele é uma província, coisas políticas que não tem nada a ver, que a gente não vai comentar sobre isso aqui agora. São as três sedes dos jogos que vão acontecer nessa Copa, né? Nessas 48 seleções divididas aí em vários grupos. E ontem foi o dia da estreia, da abertura oficial da Copa, do primeiro país sede a receber o jogo. O jogo inaugural da Copa foi aonde? No México, no Estádio de Azteca. O único estádio a ser utilizado em 3 Copas do Mundo. Olha isso, cara. O México já recebeu 2 Copas do Mundo, né? E tá recebendo a terceira. Tudo bem que dessa vez é uma parceria entre países, mas a gente tá aqui pelo bom futebol. E dentro do estádio de Azteca, é claro que o jogo de abertura tinha que ser com quem? Com o México. Então, a gente chegou e viu México contra África do Sul. Pela primeira vez, um jogo de abertura é repetido em uma Copa do Mundo. Porque vale lembrar que lá no ano de 2010, no ano do Waka Waka, a gente teve esse mesmo jogo acontecendo. Lá foi 1-1, com o primeiro gol da África do Sul, com a dancinha que faz a voltinha lá. Enfim, eu não vou dançar porque eu não sei dançar. É tudo para ser um grandíssimo espetáculo. A gente teve uma abertura mais ou menos 1 hora antes do jogo, que durou uns 15 minutinhos. Foi uma abertura muito bonita, uma abertura com o quê de futebol, daquilo que a gente sentia falta, e arrisco dizer que é a melhor abertura de Copa desde a que teve aqui no Brasil, porque finalmente foi uma abertura de Copa, né? A gente sentiu o clima da Copa nessa abertura. Então, obviamente, a gente teve a poderosíssima Shakira cantando Dai Dai. Então, só por aí, o México já ganhou muito, trazendo a Shakira para cantar mais uma vez uma música de Copa. Mas nessa abertura a gente também teve Maná cantando, a gente teve... caramba, esqueci. Maná, Shakira... Tipol, enfim, várias estrelas da música mexicana, do reggaeton, né? Tirando Maná, que é um rockzinho gostosinho, muito gostoso por sinal. Quem aí viveu os anos 2000 lembra muito bem de escutar muito Maná, né? Tocava bastante. E a gente teve a Salma Hayek, né? Apresentando o México, né? Fazendo aquela abertura, aquela apresentação do México para o mundo, dando as boas-vindas ao mundo para a Copa do Mundo. Claro que teve o presidente da FIFA lá junto com ela, colocando a taça no local central, né? Que, historicamente, geralmente, ela não sai daquele lugar, tá? Historicamente, o mesmo estádio que 90% que vai abrir a Copa é o estádio que vai fechar. Mas esse ano vai ser diferente porque são 3 sedes. Então, geralmente ela fica paradinha ali naquele cantinho dela lá, do jogo de abertura, até finalmente a gente ter o jogo de encerramento. Mas esse ano vai ser um pouquinho diferente. E, gente, quando eu digo paradinha, não é que ela fica nem exposta, não. Mas ela geralmente não sai daquela zona do estádio, tá? Inclusive, as visitações para ver a taça da Copa, em períodos de Copa nos países, são nesses estádios que vai ocorrer, geralmente, o encerramento, né? É uma tradição de alguns anos já que se mantém, mas esse ano, por conta de todas as peculiaridades dessa Copa, vai ser diferente. Então, agora vamos falar um pouquinho dos jogos, né? Eu trouxe aqui a minha colinha, porque, né, a gente trabalha com cola, ninguém aqui é jornalista, mentira, o Juan é, tá? O Juan é jornalista também. Eu não sou jornalista, eu sou uma apaixonada por futebol, que teve a oportunidade agora de começar um canal. Então a gente começa falando aqui de México e África do Sul, cara. O primeiro tempo, como que eu vou explicar o primeiro tempo pra vocês? Era claro que a África do Sul entrou com uma estratégia de não tomar gols, né? Porém, os 87 mil pessoas dentro do estádio da Azteca fizeram a África do Sul sentir
muito o peso dessa estreia na Copa do Mundo. Foi uma estreia, pelo menos assim, os primeiros 5 minutos, a África do Sul errando muitos passes. O México ficou com a bola pelos 4 minutos iniciais, a África do Sul não tocou na bola, os 4 minutos iniciais. E, como consequência disso, quando a bola foi para a África do Sul e eles tiveram uma saída, né, lá com o goleiro, ocorreu um erro. E aí, aos 9 minutos, saiu o primeiro gol da Copa do Mundo, o gol mexicano, o gol do, meu Deus do céu, Quiñones. Gente, tem que ler o nome, tá? Não tem jeito. Depois de uma saída de bola mal feita, né? Que na teoria é uma característica do time da África do Sul, já que a base desse time é o Mamelodi Sundowns, né? Que é um time que tem muita saída, muito controle de bola, com bola nos pés, gosta de ter uma saída mais longa. Porém, sentindo a pressão de uma estreia de Copa do Mundo, levou um gol muito tosco, para falar a verdade. O gol é bonito, mas a saída, né, o lance que gera o gol do lado da África do Sul foi um erro besta, bobo, um toque errado, e isso não tem nada a ver com o México. Quiñones pega, bate, a bola passa por baixo das pernas do goleiro, e a gente tem o primeiro gol da Copa do Mundo, um gol bonito por parte do México, um gol a ser pensado em questões defensivas e saídas para a África do Sul, se ela quiser continuar nessa Copa. Então, a gente já teve aí, para início de conversa, 1-0, 9 minutos, México ganhando, estádio Azteca explodindo, já teve grito de olé, teve eles cantando a musiquinha que eu não vou arriscar, porque eu não falo espanhol, né, mas em português seria o Tá Chegando a Hora. E aí a gente tem a primeira parada técnica. Nesse meio tempo, do que aconteceu aos 9 minutos até os 23, 24 que ocorreu a parada, México com a bola, errando, né, nas finalizações, pecando nas finalizações, e a África do Sul batendo muito, sem conseguir ter alguma ligação, ter alguns lances de perigo. Teve 2, para não falar que eu tô mentindo, né, para não falar que não teve nada, teve 2 lances perigosos, um que o goleirão do México quase entregou, né, acho que estava sentindo o peso da estreia, nitidamente ele estava nervoso no começo do jogo, era uma bola fácil, não tinha por que ele fazer aquela defesa em 2 tempos, não tinha por que ele ter dado a chance, né, testado o coração mexicano, mas enfim, foi isso que aconteceu. Teve a parada técnica, logo após a parada técnica, o jogo volta, o México mais administrativo no jogo e a África do Sul tentando criar alguma coisa. Claro que a África do Sul estava em um 4-4-2, se eu não me engano, esquema tático. Se eu não me engano, posso estar errada, o editor pode colocar aí. E quando toma um gol, eles saem para o ataque e acabam expondo, né, a defesa. Monta uma outra configuração de ataque e vira um jogo perigoso de contra-ataques para o México, que não conseguiu aproveitar. Nesse primeiro tempo, a gente já teve 2 cartões amarelos, um para cada lado, e nosso árbitro brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, mal sabia que ele ia entrar para a história das Copas do Mundo, não só por ser o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma abertura de Copa do Mundo, mas também por outros fatores, porque esse jogo ele foi histórico em muitos pontos. Aí começa o segundo tempo, a colinha, começa o segundo tempo, né, e a África do Sul continua batendo muito. Aos 5 minutos de jogo, o México já tinha tido 3 oportunidades claras que não consegue converter em gol, né, com erros da saída de bola. Com 49 minutos, mais ou menos 4 minutos do segundo tempo, a África do Sul tem o seu primeiro jogador expulso. E aí, guardem comigo, vão ser algumas expulsões durante esse jogo. Para mim, o Wilton foi muito bem, né? Era uma chance clara de gol, foi uma falta, não foi dentro da área, porque se fosse dentro da área seria pênalti, e aí o jogador receberia apenas o amarelo. Mas ele era o último defensor, foi uma falta na quininha da área, mas, né, não foi pênalti. Enfim, expulsão correta, na minha opinião. Neste momento, o México, que já estava mandando o jogo, continua exercendo uma certa pressão, mas começa a tentar cadenciar um pouquinho. O que faz com que a própria seleção perca o ritmo de jogo, né? Eles estavam ganhando de 1-0 com 1 a mais durante o jogo, mas não conseguiam efetivamente impor esse melhor futebol, né? Chegava na área, tinha lances perigosos, mas efetivamente não saía gol. Obrigada, Pandora.
mais ou menos aos 20 minutos do segundo tempo, o México faz 2 substituições, coloca um garoto, né, de 17 anos, eu esqueci de anotar o nome do rapaz, mas enfim, que ele teoricamente seria o segundo jogador mais jovem a marcar um gol na Copa do Mundo, se tivesse feito gol ontem, né? Ele tem 17 anos e alguns dias, eu sei que a diferença dele pro gol que o Pelé marcou, né? O primeiro gol do Pelé seria um dia ou 2, algo do tipo. Seria o segundo jogador mais jovem da história a marcar um gol em uma Copa do Mundo. Isso anima a torcida que infla o time e o México vai com mais força ao campo de ataque. A África do Sul, nesse meio tempo, tentando ligações diretas, tentando chutão, tentando arriscar de fora da área, já que o goleiro do México ele tinha dado umas entregadinhas, né? Ele tinha mostrado que ele estava nervoso, que ele não estava conseguindo fazer excelentes defesas, mas que ele estava ali presente. O importante é que ele não tomou gol. E no final fez as 2 defesas, fez uma defesa importante, então digamos que por enquanto passou. Mas se continuar mostrando esse nervosismo ao longo da Copa, garanto para vocês que o Ochoa, né, que foi convocado, foi descongelado depois de 4 anos, com certeza consegue assumir a titularidade se esse goleiro continuar se mostrando muito nervoso, né? Aí o Jiménez faz o gol aos 22 minutos e a partir daí a África do Sul entra no modo desespero. O time que já estava batendo, estava com 1 a menos, o jogo que estava controlado pela arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, mas o time da África do Sul ficou nervoso. Em um lance de ataque deles, né, existe uma confusãozinha ali na beirada da área, e o jogador da África do Sul, que foi o Ziwani, ele dá um murrinho, um murro, um murro, né? Vamos falar a verdade, é um murro, é um soco, alguma coisa do tipo, no jogador do México, no lateral, se não me engano é o lateral do México, não tenho certeza, o que ocasiona, né, a expulsão depois do Wilton ser chamado ao VAR para fazer revisão, né, porque o próprio jogador do México encobre ele para conseguir ver o lance, ele vê alguma coisa. Eu garanto que ele daria um amarelo porque ele viu que ocorreu uma falta de ataque. Mas ele não sabia qual era a gravidade dessa falta. O VAR entrou bem, foi acionado por essa única vez no dia inteiro de Copa para fazer essa revisão e expulsar o Ziwani. A partir desse momento, o México teve várias oportunidades claras. Podia ter acabado com uma belíssima goleada, mas eles não conseguem fazer gol, gente. O México não consegue fazer gol. Depois disso, a África do Sul, já com 2 a menos, com 9 em campo, recua um pouco, não muito, mas recua, dá o campo para o México, para que eles consigam ter a saída de contra-ataque. Pela primeira vez na partida, a gente vê a África do Sul mais voltada em se defender, para não tomar uma goleada histórica, do que efetivamente atacar. Logo no final do jogo, já nos acréscimos, a África do Sul consegue uma bola, um lançamento muito bom. O atacante da África do Sul ganha a frente de todos os defensores, mas aí ocorre uma falta e é vermelho direto. O Wilton levanta, dá o vermelho direto para o defensor mexicano, que é o Montes. E cara, o México perde o seu primeiro jogador nessa partida e a gente já tem um primeiro recorde dessa partida. Meu Deus. Na verdade, o terceiro recorde dessa partida. O primeiro recorde é Estádio Azteca, o único a receber partidas de 3 Copas do Mundo. O segundo recorde é México nunca perdeu em uma Copa do Mundo jogando dentro do Estádio Azteca. O terceiro é maior número de expulsões em um jogo de abertura. 3. 2 para a África do Sul e 1 para o México. O jogo acaba, né? Alguns minutos depois do jogo acaba. A gente tem um esboço de pressão da África do Sul com, né, o número de jogadores um pouco melhor, né, naquele momento, porque estava com 9 contra 11, era difícil. Mesmo assim conseguiu aquele lançamento que causou a expulsão do jogador mexicano. E aí fica um 10 contra 9, já dá para dar mais uma equilibrada, porém já estava nos acréscimos. E o Wilton Pereira Sampaio pega a bola e apita o final do jogo. Vitória do México, 2 a 0. Errei meu palpite, falei 2 a 1 África do Sul, mas não contava com essas expulsões. Festa no México e a gente senta e aguarda. Por quê? Porque às 23 horas começa o outro jogo do dia. O jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca. Enfim,
Tcheca. Eu não vou chamar de Tchequia não, tá, gente? Vai ser tcheca mesmo. Primeiro tempo meio xoxo, pra te falar a verdade, com a Coreia do Sul com maior intensidade, mais posse de bola, apresentando boas chances e o Son tendo algumas oportunidades. Né? Ele tem 2 oportunidades claríssimas no primeiro tempo que não consegue converter. Né? O principal atacante da Coreia do Sul não consegue converter 2 chances claras de gol. Isso também passa muito pelo goleiro da Tchecoslováquia, da Tcheca, República Democrática da Tchequia. Enfim, eles querem que fale de outro jeito, vai ser tcheca mesmo. Faz 2 grandes defesas, né? Uma queima-roupa, outra em que ele se reposiciona e consegue fazer uma boa defesa. Mas isso não quer dizer que eles estavam mortos, né? Que a Tcheca estava morta em jogo. Teve algumas oportunidades muito claras, né? Nos contra-ataques, apesar de errar muitos passes de bola. O primeiro tempo ele não foi lá dos melhores primeiros tempos que você possa imaginar. Isso foi um bom jogo. Foi um bom primeiro tempo e uma boa apresentação de futebol para uma estreia de Copa do Mundo. Segundo tempo, passa o nervosismo, a galera tá mais relaxada e começa mais ou menos do mesmo jeito que finalizou o primeiro, com a Tcheca atacando mais, tendo mais domínio. Começa o segundo tempo mais ou menos da mesma forma como acabou o primeiro, com a seleção sul-coreana tendo mais posse de bola, se aproveitando muito mais do campo, tendo 3 chances claríssimas, inclusive uma aos 3 minutos, onde o Lee Son, né, o Son, na verdade foi o Son, não foi o Lee Son, foi o Son, tem uma oportunidade claríssima de gol e uma enfiada de bola, mas ele não consegue converter, medalha no peito do goleiro, e é claro que o goleiro aí, ele sai grandão, né? Cara, e aí a prerrogativa do quem não faz leva, né? Quem não faz leva. Num latereio, né? Aquela cobrança lá, Marcos Rocha, o Marcos Rocha fazia isso no Galo, muito bem. Que é um lateral que vai parar lá na área. A seleção da República Tcheca, que é muito boa em fazer gols de bola parada, tem jogadores de uma estatura muito boa. Inclusive, seu maior jogador não estava em campo naquele momento, tá? Que é um jogador de 1,99m, se não me engano. Quase 2 metros, por 1 centímetro não é 2 metros, se contar 1 centímetro do cabelo, vira 2. Ele, nessa jogada, nesse latereio, sai um gol, um bonito gol, né? Meu Deus, eu não sei ler esse nome, gente. Mas eu não consigo ler o nome do cara, que eu mesmo escrevi. Enfim, nome em tcheco. Não faço a menor ideia do que está escrito. Mas a prerrogativa do jogo era a mesma. A Coreia atacando, Tcheca tendo algumas oportunidades de saída de bola. Porém, a partir do momento que toma o gol, acontece 4 substituições, né? Ao mesmo tempo. A primeira substituição ocorre na Coreia do Sul e depois ocorrem 3 substituições na Tcheca, onde saem 3 jogadores, a linha principal de ataque, né, os 3 da frente, e entram outros 3, inclusive esse cara aí grandão, que tem 1,99m. Isso é importante porque essa é a primeira substituição dentro da Coreia do Sul. Depois vão ocorrer mais 2. E, cara, a Coreia do Sul, ela marca um golaço, né? Troca de passes, começa a empurrar o time da seleção tcheca para dentro do seu campo defensivo, vem trocando passes, não sente pressão, né? Faz alguns toques de bola que você pode falar assim, meu Deus, isso é perigoso fazer um toque desse, mas enfim, com confiança, com a bola no pé, eles encontram um golaço depois de um corte do... Enfim, jogador sul-coreano, Im Bron faz o gol. Eu não lembro o nome do camarada. Por favor, editor, coloca o nome do bonito aqui pra mim. E deixa eu tomar meu café, que eu tô segurando isso aqui tem um tempão. Tudo igual, e a gente volta pra mesma prerrogativa, que é Coreia do Sul atacando, seleção da Tcheca se defender. Depois a gente tem uma falta perigosa, onde sai um gol que é impedido da seleção da Tchecoslováquia. Tchecoslováquia se dissolveu, gente. Mal aí, é porque antes era Tchecoslováquia. Aí elas dividiram e uma virou República Eslováquia e a outra virou República Tcheca, entendeu? Então,
Se for de se ouvir, tem muito tempo que isso aconteceu, mas eu não sei porquê eu ainda chamo de Tchecoslováquia. Foi mal. De vez em quando a cabeça de historiadora fala mais alto. O jogo melhora bastante nesse segundo tempo, a gente tem um jogão de verdade. Tem esse gol impedido, tem o gol que sai de latereio, tem um golaço, né, da Coreia do Sul. E aí a gente fala, caramba, que jogão, um empate merecido. Sim, um empate merecido por ambas as seleções, pelas propostas de jogo. Só que as substituições na Coreia colocaram o time mais pra frente e surgiram um efeito, tanto que ocorre a virada da seleção coreana com mais um belo gol, né, do Hong, enfim, coreano. E assim, no final do jogo, a seleção da seleção tcheca, tenta com muita força empatar o jogo, tem alguns lances perigosos, mas o goleiro da seleção coreana salva 2 bolas incríveis, né, com 2 lances, um ele sai, fecha o ângulo, não tem como bater, o outro ele espalma, uma bola vai, bate na trave, enfim, os 10 minutos finais desse jogo, depois dos outros 7 da prorrogação, são muitíssimos interessantes, e a gente acaba aí com o segundo jogo do primeiro dia da Copa do Mundo, com um sonoro 2-1 para a Coreia do Sul. E teve comemoração, jogador chorando, né, a galera comemorando. Desde muito tempo a Coreia do Sul não ganhava um jogo de estreia. Consegue ganhar um jogo de virada em cima da seleção da Tchequia. É isso, cara. Esse foi o resumo do primeiro dia da Copa do Mundo. Eu volto com vocês amanhã com o resumo do segundo dia. E hoje a gente tem mais 2 aberturas, né? Porque eu tô gravando isso um dia depois dos jogos, então hoje a gente tem o Canadá estreando primeiro, depois os Estados Unidos, e em ambos a gente vai ter cerimônia de abertura. Vamos comparar aí qual das 3 cerimônias vai ser melhor. Eu ainda acho que a do México vai ganhar, não importa o que os Estados Unidos e o Canadá façam. Eu volto para contar para vocês como vai ser os jogos de amanhã depois. Enquanto isso, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, dá o hype se aparecer aí para vocês o botãozinho do hype. E seja muito bem-vindo ao 40 Nerd Esportes, ou que esportes para os íntimos, onde a gente vai falar de tudo, até de bocha.